Fala galera que assiste nosso canal Pedagogos da Manhã, tudo bom com vocês? Bem, eu me chamo Gisele Chaves, faço parte da dupla com a Giovana Carvalho e nós somos da turma de Pedagogia do 4º semestre. E nós vamos trabalhar com a disciplina FTM de Matemática. E nesse primeiro vídeo eu vou trabalhar uma atividade da habilidade da BNCC do 5º ano, EF05MA09, que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio de diagrama de árvores ou por tabelas. Pois bem, nessa primeira atividade nós vamos trabalhar com o princípio multiplicativo, essa combinação. E nós vamos trazer duas atividades para os alunos trabalharem. A primeira é o agrupamento de árvores e a segunda é a tabela. O diagrama de árvores. Aí vocês me perguntariam, o que é um diagrama de árvores? Diagrama de árvores é nada mais do que toda árvore tem galho, E desse galho surgem outros galhos. É como se fosse essa ramificação, uma coisa vai puxando a outra. Então, pois bem, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos ter a primeira coleção de frutas cítricas, aqui em que eu tenho laranja e uva. Então aqui eu tenho dois elementos dessa primeira coleção. Então eu vou separar por frutas ácidas e frutas não ácidas. Então nessa primeira coleção eu tenho essas frutas ácidas. Na minha segunda coleção eu tenho essas frutas não ácidas, que são as cítricas, como mamão, banana e maçã. Então aqui eu tenho duas coleções, em que nessa primeira coleção eu tenho dois elementos. Então aqui no princípio multiplicativo eu colocaria o número 2. Aqui nessa segunda coleção eu tenho 3 elementos, então os alunos teriam que perceber isso. 2 vezes 3, 6. Mas nós vamos representar por desenho, que é o que a gente dividiria para os alunos. Então vem comigo. E esse daqui é uma representação do desenho que eu havia mostrado com as frutas. Aqui eu combinei laranja com banana, laranja com maçã, laranja com mamão. Aqui eu combinei uva com banana, uva com maçã e uva com mamão. Nessa combinação, o resultado anterior tinha dado 6, então vamos só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que você pode vir tanto pela multiplicação quanto pela soma, mas como nessa habilidade nós estamos trabalhando o princípio multiplicativo, então a gente teria que saber como a criança chegou nesse resultado, se ela usou de fato a multiplicação ou a adição. Já nesse segundo momento eu apresentaria as tabelas. E aqui está a tabela, em que nessa primeira coleção eu tenho cores diferentes, eu tenho 4 elementos de cores diferentes, e nessa segunda coleção eu tenho formas diferentes, São as minhas bandeirinhas, e aqui eu tenho 3 elementos. Então eu tenho aqui 4 formas diferentes vezes. Aqui eu tenho 3 formatos de bandeirinhas. O primeiro com uma ponta, o segundo com 2 pontas e o terceiro com 3 pontas. Então aqui eu tenho 3 elementos de bandeirinhas, que dá o resultado de 12. Então vamos montar isso na nossa tabela. Então vamos lá. Então vamos contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que legal. A gente vai trabalhar com a criança, os números de coluna
e os de linha. Bem, gente, o tempo estimulativo para as atividades é em torno de uma aula, mas isso vai variar muito dependendo da dificuldade dos alunos. Então a gente poderia trazer essa atividade para mais 2, 3 aulas, envolvendo com outros assuntos de outras áreas, para a criança se aprimorar mais desses princípios multiplicativos, envolvendo combinação, agrupamentos e por aí vai. Como seria esse debate e resolução das atividades? No começo da aula, nós faremos um apanhado do conhecimento prévio da criança, porque assim, é fundamental entender as estratégias de cálculo da criança, saber entender como ela chegou naquele resultado e não apenas valorizar somente o resultado, entender o processo. Após isso, nós formaremos duplas com as crianças, a criança vai fazer dupla com outra criança e aí nós distribuiremos a primeira atividade, que é esse diagrama de árvores. E depois nós vamos esperar todas elas terminarem e nós vamos discutir sobre essa atividade, se elas acharam dificuldades ou não, como elas chegaram naquele resultado, se foi por multiplicação ou por divisão. Sabendo disso, nós vamos utilizar essa mesma mentalidade, mas trazendo não mais para o diagrama de árvores, e sim para tabelas. E assim nós formaremos a discussão. E com certeza nós trabalharíamos mais sobre essas atividades e trazendo outras atividades como a combinação de roupas, com quantas roupas diferentes eu posso usar e como seria a avaliação. Primeiro, trabalhar o princípio multiplicativo é algo importante para o ensino e aprendizagem do aluno, porque se o aluno não sabe multiplicação, consequentemente ele não saberá fazer uma divisão, porque uma coisa vai puxando a outra, uma inversa a outra. E a multiplicação é algo que vai facilitar o processo do aluno na adição. E o aluno já sabendo multiplicação, ele já adquire nos jogos variados, como exemplo que a gente vai utilizar no vídeo 2, que é de jogos e tabuadas. Então, espere para conferir. E assim, já usando para o meio de agrupamentos, é importante o uso de agrupamentos porque a criança vai aprender a organização, a separar uma coisa que é diferente da outra, como foi o exemplo dessa primeira atividade, o diagrama de árvores, em que eu separei nessa primeira coleção as frutas ácidas e as frutas não ácidas. Isso, a avaliação ela é focada no desempenho da dupla, como elas se saíram, se foram bem, se não foram, se erraram. Inclusive, o erro ele é fundamental o professor observar, segundo Piaget, porque o erro ele faz parte do progresso da criança. Pois se de uma atividade ela acerta 2 e erra 3, significa alguma coisa, porque a criança já está ali na segunda fase desse saber. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir, dar o like, comentar, compartilhar. E vamos para o segundo vídeo e outros que vêm pelo canal.